Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Lúcio Adolfo, que lançou o 23º livro da carreira dele, A Gripe, né? Bacana. O lançamento vai ser sábado agora na Academia Mineira de Letras e nós contamos com você lá de 10 às 13 horas, né, Paulo? É isso aí, Lúcio. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui de novo. Me conta uma coisa. Aí eu já vou começar daquele jeito. Recentemente nós, em um dos grupos de WhatsApp, uma discussão bem, assim, grande sobre o título que você deu à gripe. A gripe é uma conotação correta? É uma conotação... É uma metáfora? Como é que funcionou isso? Bom, eu vou agradecer inicialmente, né, o convite para reaparecer nesse canal que brilha tanto, né, que repercute tanto, mas só para corrigir o Flavinho, para dizer que são 21 livros, não são 23 não. Né, mas eu já tenho 2 na mente, é verdade, entendeu? Aí como já tem 2 em processo, é o 23º. Fernanda sempre fala fala mais rápido em conta que você, Lúcio. Falei para Fernanda Faria, minha namorada, advogada também. Assim, terminei esse livro, eu quero parar um tempo de escrever. A pessoa aqui, eu comecei, né? Mas... É porque você já me contou que você está escrevendo um sobre júri, um de processo penal. Se são 20, esse é o 21º, então já são 23. Esse é meu primeiro romance. Bom, mas realmente há uma discussão muito grande sobre isso aí. Eu quero contar a história um pouco desse livro. Eu estava no restaurante do Porto, estava eu e a Fernanda almoçando, e estava lá um grande amigo que inclusive se foi, agora em dezembro vai fazer um ano da sua morte, dia 14, que é o Léo do Porto, lá do restaurante, que eu tinha um carinho muito grande, e ele me fez um desafio, perguntou como é que eu fazia para escrever um livro, e eu brinquei com ele, falei assim, olha, vamos falar sobre a Covid, nós estávamos, né, nesse período. Aí eu peguei e brinquei com ele, que ele pesquisa o assunto, desenvolve o assunto e dá um texto. E a partir daí estava eu e a Fernanda, e eu comecei a achar que a ideia era séria demais para isso. E algumas coisas vieram me chamando a atenção depois, Paula. O que aconteceu? Eu comecei a observar algumas questões que não eram nunca discutidas. Nós estávamos no meio de uma pandemia, o pavor imperava, todo mundo dentro de casa, e eu fiquei imaginando, primeira coisa que eu quero deixar muito claro, trata-se de um livro de ficção, é um romance. Eu não estou falando verdade, não estou distribuindo verdade, nem construindo teses. Fiz um romance, é uma ficção, mas baseado em fatos reais. Ora, nós temos um livro aí famoso que vendeu muito, que chama George Orwell, 1984, o Big Isle, tudo era romance, nada daquilo era verdade. Por que não pode se admitir a minha possibilidade de discutir a Covid sobre outro prisma, sobre outra visão? Por que aconteceu comigo? Eu comecei a ver o seguinte, primeira coisa eu fui procurar como advogado para discutir uma questão. Havia uma pessoa que tinha um parente que tinha sido morto por uma questão conhecida e bem antes, e que na hora do atestado de óbito apareceu o Covid, já tinha morrido um quadro séptico. E eu comecei a ver isso acontecer. E eu comecei a pensar uma coisa, que esse monte de morte aqui, Belo Horizonte não inaugurou nenhum cemitério. Não. E nem fechou nenhum. E o centro de médico que eles criaram também não atendia ninguém. Pois é, e não se fechou nenhum. Eu não vi ninguém ficar milionário vendendo caixão, ao contrário. Eu pensei que alguns se quebraram, porque compraram pensando que ia vender e não conseguiu vender. E isso começou a me chamar a atenção outra coisa. 2 milhões de mortes de Covid. Eu falei, como é que você sabe que morreu de Covid? Devia então ter fabricado 2 milhões de testes. Porque, por você falar que o cara morreu de Covid, está lá enterrado de Covid, devia ter sido testado. De onde vieram 2 milhões de testes? E o inverso também, as mortes súbitas também. Não, as mortes não subem. A minha questão é o seguinte, eu conversei com um oncologista, muito meu amigo, Lavarense, cara muito conhecido, famoso, respeitado, André Murray, ele me falou o seguinte, Lúcio, eu estou com medo do que virá depois, das pessoas que têm tratamento de câncer, que não estão vindo, isso vai virar um problema que foi criado. Depois disso eu vi uma entrevista de um alemão, um indiano naturalizado alemão chamado Zuckerberg, e ele fazendo críticas terríveis sobre essa questão da vacina. E eu comecei depois a descobrir uma coisa, você sabia que o DNA da Covid foi desenhado em 4 dias aqui no Brasil pelo Butantan, e esse segredo químico foi distribuído gratuitamente a todo mundo que queria desenvolver uma vacina? Não. Ninguém sabia. E ninguém sabia, por exemplo, que a África, o continente mais miserável, com o maior problema de incidência de saúde, por deficiências de saúde, era a África. E por que foi a menos atacada?
Por quê? Porque lá sistematicamente se distribui ivermectina e hidrocloroquina para alimentar as questões de... porque não se trata de vermífugo. Então eu pensei, por que não fazer um romance com essas realidades? E comecei a pesquisar. Pesquisar a fabricação da vacina da Rússia, a Sputnik V, pesquisar as questões, qual laboratório que existia, um laboratório que comprou da Alemanha, era eu e do Imuno, a fabricação de testes, e comecei a ver que havia algo errado. Recente, uma jornalista brasileira naturalizada italiana chamada Karine Michelin, ela descobriu aí 100 mil conversas de WhatsApp. Isso faz parte, está? O QR Code na capa do livro, você pode ver, onde ela fala das conversas do premier da Itália e da França, falando em usar isso como método de amedrontar para a população dentro de casa. Então, são questões que vieram fazer. Então, eu criei um romance, criei um personagem, criei Wuhan. Ninguém conhecia Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes da China. Eu pensei, mas por que na China? A questão não era na China, era a China. Porque o mundo ocidental é muito aberto à imprensa. A imprensa é muito vigilante. Então, Three Mile Island, dos Estados Unidos, deu um vazamento de radioatividade, todo mundo sabia. Porque a imprensa me esconde. Bhopal, na Índia, matou tantos, a imprensa repercute. Fukushima, o tsunami, tudo acontece, a imprensa reverbera. E na China não, porque o Estado tinha achado pela imprensa. Então eu falei assim, então não foi na China, foi a China. Mas tudo isso dentro do quadro romance. É tanto que eu faço, olha, esta é uma obra de ficção. Os personagens citados nunca foram entrevistados, não se trata disso. Eu estou apenas trazendo a possibilidade do que poderia ser. E dizendo que, porque existe, isso é real, uma revista em 2003, a revista Veja, a revista Saúde, que já publicava matérias falando sobre a Covid, com retratos, inclusive, faz parte, inclusive, do meu livro. Então eu comecei a imaginar a possibilidade, o romance de que o vírus tivesse sido inventado e depois a vacina. Porque veja bem, uma coisa que sempre me chamou a atenção, Paulo, vacina é o que? O imunizante. Imunizante te imuniza para você não ter o mal. Sim. Agora, 6 doses é tratamento. E o que é o princípio da vacina? Eu tenho no livro um capítulo de pesquisa que fala como é que se descobriu as primeiras vacinas, o período. Esse negócio que foi rápido demais não é verdade. A tecnologia disponível hoje tornou possível ser mais rápido. Isso não tem a dúvida. A minha questão é outra. Olha, se você tomou a vacina hoje, por que não tem ninguém que teve esse mesmo esforço contra outras doenças que perseveram daí? Por que nunca houve um esforço tão sereno, tão profundo com relação à fome, à miséria e outras doenças, como que estão aí parando, que ninguém enfrenta com vacina? Então eu quis fazer um romance para despertar a possibilidade de outras realidades. E quis fazer, eu sou um leitor profundo de Ken Follett, Frederick Forsyth, Morris West, então eu quis fazer meu primeiro romance. E eu falei assim, quando eu chamei de a gripe, eu até tive com esse esporte recente, eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que foi só uma gripe, só fiz uma alusão a um problema que não passa de uma gripe, que teve a gravidade. Mas aí me veio a grande questão, que essa ninguém tem coragem de enfrentar. O dinheiro que rodou nisso aí. Quase 1/3 do PIB mundial rodando, sem licitação, sem controle. E aí vem o desafio que eu lanço para você, doutor Flávio Marzano, doutora Paula. Bom, se eu tiver 1 milhão na minha conta, tirar da minha conta e passar na sua conta de Flávio Marzano, o que isso produz? Nada, só imposto. Se você tirar esse dinheiro da sua conta e passar para a conta de Paula Marzano, o que produz? Nada, só IOF. O dinheiro para produzir tem que ir para o chão de fábrica, para produzir arroz, seringa, isso e aquilo. Mas só que a população estava trancada em casa, isolada. Como é que nós estávamos fazendo? Esse dinheiro não aparecia. Só aparecia quando falavam que tendas de campanha, hospitais. Agora um Brasil miserável no sistema de saúde, quebrado que tinha antes, e depois estava com bilhões rodando para ir afora, sem licitação. Então as questões que eu trouxe, criei os personagens, criei um enredo com os personagens, uma moça da Colômbia, um pesquisador da Finlândia, é um romance. Mas o que me assusta é que as pessoas estão com medo do romance.
Estou com medo de ser verdade. Então, mas eu quero dizer, é um livro de ficção, um romance, meu primeiro romance, que eu quis trazer um assunto atual. E eu não fiz como molecagem. Eu gastei 2, 3 anos pesquisando isso aí. Isso não é um livro que eu criei, é um livro, sim, para brincar. Nós que somos advogados, atuantes e militantes, de esfregar a barriga no balcão, hoje nem tanto por causa de ser eletrônico, mas nós não tínhamos tempo. E de repente aparece uma pandemia que me deixa dentro de casa. Tinha tempo para estudar, para dedicar, e eu fui para o meu velho sonho de fazer o meu primeiro romance, e queria um assunto real, atual. Achei a Covid, que eu quis chamar de A Gripe, para mostrar que nós estamos tratando com brincadeiras, com jeitos simples, algo que é sério. Então que fique claro que o nome de A Gripe não é porque ele está menosprezando a pandemia. Nunca, muito pelo contrário, né? Mas tentaram fazer esse entendimento. Mas a trama é muito bacana porque não deixa de ter um fundo de realidade, porque dizem que é o seguinte, várias doenças, por exemplo, a diabetes, já tem cura, mas a indústria farmacêutica mantém os doentes cativos, porque o negócio dela é vender teste, é vender... Por que ninguém quis vender? Isso faz parte do meu romance, viu? Por É. que ninguém quis vender, oferecer hidrocloroquina, cloroquina e vermectina para o tratamento da Covid? Porque as patentes são abertas, porque qualquer um pode fabricar, não depende de autorização disso, daquilo, enquanto que os grandes laboratórios, a Janssen, Pfizer, tudo isso começaram a investir pesadamente. A Tchecoslováquia, o Brasil, China, Índia, todo mundo estava no mercado aberto. E eu fiz uma brincadeira, um romance. Gente, quando falam em romance de como mataram Kennedy, a invasão da Rússia, a invasão dos Estados Unidos pela Coreia, tem de tudo. São romances, são histórias que a mentalidade artística permite criar. Agora, se ela parece tão verdade que assusta... Inclusive sobre o tema de pandemias, etc., nós temos mais de um filme que trata da questão do contágio. Eu enfrento isso. Se veio de um macaco, se veio de um animal. Eu enfrento isso dizendo que houve uma reunião de alguns donos de laboratórios que pensaram da seguinte forma: ora, se nós temos uma indústria bélica bilionária que comanda governos, nós temos uma indústria bioquímica que controla governos, petroquímica, etc. e tal. E por que o setor farmacológico é tão pobre num mundo que precisa de medicamento, precisa de auxílio médico? Falei, falta de interesse político. Então, alguns bilionários dos laboratórios se uniram e fizeram a trama de criar uma pandemia, etc. e tal. E isso é um romance que eu quis fazer. E agora, é tudo ficção. É ficção. E quem faz o prefácio, e é irônico nesse sentido, o prefácio. Eduardo Costa, ele termina ali. E o Lúcio, como bom advogado, pesquisa, lança dados, é um trabalho de pesquisa intensa, mas ele, para não ser processado, para não ter briga ninguém, ele termina dizendo assim, é só ficção. É só ficção. E aí, Lúcio... Bom demais, Lúcio, espero. Só a última coisa que eu queria falar é o seguinte: Lúcio já é imortal na Academia Brasileira de Letras, já é imortal na Academia de Lavras de Letras, como é que chama? Academia... Não, eu sou Academia Lavrense de Letras e Academia de Letras do Brasil. Lavras. Academia Brasileira de Letras não. Tem alguém que é de lá perto, ele fala que Lavras pertence à Grande Ervalha? Não, Ervalha é na Zona da Mata, não. Eles falam que Lavras pertence à Grande Varginha, então uma briga lá. Grande Varginha. E agora, Lúcio, então, está concorrendo a uma cadeira para eu não falar o nome errado? Academia Mineira de Letras, realmente é uma cadeira lá livre. Agora estou me apresentando meu nome, buscando ver se há uma aceitação, né? Depois de 21 livros publicados, né? E sempre tive um pendor, né? Eu sempre valorizei, admirei, acho que escrever é parte da minha vida. Eu não consigo ficar assim, até a Fernanda sempre me critica, exatamente por isso. Porque desde que ela me conheceu, já faz 5 anos exatamente, nesse começo de pandemia, eu publiquei um livro que eu escrevi, dedicado aos advogados. Eu não vendi esse livro, eu distribuí gratuitamente, que chama Paridade de Armas para tratar do provimento 188. Depois, nesse mesmo contexto ainda da pandemia, eu publiquei um vademecum, que eu tive a participação de alguns colegas, entre eles o Glauber, o Ítalo e o André Luz, né? Eu publiquei um livro, um vademecum, de matéria de tóxico.
Com isso eu escrevi também junto com o Merria, o Merria me deu uma colaboração muito importante no realismo jurídico, e agora veio a gripe, isso tudo em 5 anos. Quando eu falei para ela que ia parar de escrever pelo menos 1 ano, ela falou assim, não acredito, nem tinha lançado a gripe e comecei realmente meu manual do Júlio, que exatamente que eu espero que seja minha última participação como escritor, porque estou precisando descansar. Eu já estou esperando ele ansiosamente. Vai vir. É isso aí. Obrigada, Lúcio. Lúcio, muito obrigado mais Nossa. uma vez. Eu espero a gente fazer uma entrevista para cada livro depois, mas vocês daí vão ter. É sempre um prazer vir aqui. E essa casa aqui é maravilhosa por vários aspectos. Tá aí o tamanho da amizade que eu tenho, tanto com Paula quanto com Flávio, mas principalmente para Celita ali embaixo, uma cozinheira maravilhosa que me recebe sempre de um jeito bom. Então eu prefiro vir aqui exatamente na hora do almoço. Celito Sempre maravilhoso. muito bem-vindo, sempre. Mandei um beijão para ela. Obrigada. Prazer. Pronto, Davi, eu